Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no 14º versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor: todos esses permaneceram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Podemos assentar. Para começar a discernir essa mensagem, nós vamos viajar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49, onde Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa, ficai em Jerusalém, para até que do alto sejam revestidos de poder. Naquele tempo, após a morte de Jesus, ficar em Jerusalém para os apóstolos era uma perseguição muito grande, era uma tribulação muito grande, porque ali após a morte de Cristo, se tornou uma verdadeira caçada aos cristãos. Todo mundo que carregava o nome do Cristo sofria açoites e mortes. Todo mundo que carregava o amor de Jesus e o nome de Jesus sofria açoites e mortes. Mas por que Jesus disse, ficai? Colocando destaque na palavra ficai, sendo que onde eles estariam prontos para serem mortos. Mas Jesus disse, ficai. Poderia ter mandado ele para Galiléia, que era a cidade natal dos discípulos, mas Jesus Cristo disse, ficai em Jerusalém. Jerusalém ali era um período de prova muito grande, onde tudo que ocorrera com os discípulos iriam levá-los à morte. Se eles fugissem, eles perderiam a promessa do Pai. Se eles ficassem, eles correriam o risco de morrer. Mas a palavra de Deus disse, ficai, deu uma promessa para eles. Nós podemos ver que no nosso dia a dia são muito grandes as tribulações, são muitas coisas que vêm perante a nós, e muitas vezes nós temos vontade de desistir. Mas Jesus fala essa noite para nós, ficai em Jerusalém. Contextualizando Jerusalém a nossa vida, ou até mesmo a nossa igreja, o momento a qual nós reunimos aqui, sabemos que não é fácil a convivência humana, sabemos que muito ao nosso redor se levanta contra nós, muito blasfemam, muito inventam calúnias sobre nós, mas nós não devemos correr, porque a promessa de Deus para nós é aqui, e Jesus diz, ficai, e suportai a provação. Aí às vezes você pensa assim, Senhor, está difícil, as pessoas estão falando mal de mim, estão brincando com a minha cara. Os apóstolos corriam risco de morte, onde eram apedrejados, cuspidos, perseguidos, e eles permaneceram em Jerusalém. Por que nós, ao ponto de só ouvirmos alguma palavra que nos fere, alguma palavra que nos chateia, nós já estamos querendo abandonar o barco? Porque nos dias de hoje é muito mais fácil da gente fugir do problema do que enfrentar o problema. A magnitude do que os apóstolos ganharam em perseverar na luta foi muito grande. É inexplicável, porque eles perseveraram naquilo que iria matá-los. Vocês já pensaram nisso? Senhor Deus, será que eu estou perseverando naquilo que o Senhor me chamou? Ou será que o Senhor me chamou para morrer e eu não estou perseverando? Eu estou querendo viver. Jesus nos convida todo dia para morrer. Aí você fala assim, não, mas eu quero viver. Não, você vai ter a vida eterna. Mas a gente te convida para morrer para você mesmo. Morrer aquilo que você é todos os dias. Porque se nós não morrermos para nós todos os dias, como podemos viver para Cristo? Se esse é o nosso principal objetivo como cristãos. E é difícil aguardar a promessa, porque essa palavra até durou 40 dias. 40 dias que os apóstolos estavam numa guerra incessante, onde muitas perseguições, muitos açoites, muitos se perderam, onde Saulo, ainda não convertido, caçava os cristãos a finco, onde ele teve liberdade, recebeu a carta do sumo sacerdote para matar os cristãos, perseguir os cristãos. E eles permaneceram 40 dias em Jerusalém, aguardando a promessa. Quanto tempo tem que o Senhor te prometeu alguma coisa? Você está sendo fiel em esperar? Você está sendo fiel em aguardar até que a promessa venha? Não é fácil esperar,
Quando a gente começa a esperar, às vezes a gente começa a olhar para o lado e fala: lá, o irmão ganhou a bênção dele, mas é a minha, Senhor. O irmão ganhou a bênção dele, mas é a minha, Senhor. Aonde que está a nossa bênção? Às vezes a gente olha para a pessoa lá de fora e fala: ah, ele está prosperando, ele está enriquecendo. E eu, Senhor? Aí o Senhor fala para você: você tem a vida eterna. Você tem uma porção dobrada de mim a cada dia. Você tem a minha graça sobre a sua vida. O que você precisa mais? Se verdadeiramente a graça de Deus nos basta, se verdadeiramente estarmos com Cristo, vivermos a alegria de Cristo, já é o suficiente para nós. E os apóstolos esperaram até o dia da ascensão de Cristo aos céus. Naquele momento, podemos perceber que, se nós formos analisar a história, Cristo apareceu em vários locais naquele período de 40 dias. Mas eles perseveraram. Onde Cristo estava, os apóstolos estavam. Onde Cristo estava, os apóstolos estavam. Cristo está aqui no nosso meio. E onde nós estamos? Quando nós estamos em casa, Cristo está lá. Quando nós estamos na rua, Cristo está com nós na rua. E por que nós estamos desistindo de perseverar na promessa de Cristo? Por que muitas das vezes nós estamos olhando para trás e vendo: pai, no passado era fácil? É claro. Porque quando você tem uma promessa de vida eterna, até você chegar lá é muito dolorida, é muito sofrida. E nós podemos contemplar que após Jesus dar sua última instrução e foi assunto aos céus, o anjo veio e falou com eles, em Atos dos Apóstolos 1, versículo 11. E o anjo lhe disse: varões galileus, por que estáis aqui aguardando o Cristo que já subiu? Dentro de vós foi recebido, da maneira que ele subiu, ele voltará para vocês. E naquele momento os discípulos foram para Jerusalém e permaneceram em perseverante oração e súplicas. Aqui a gente entra no corpo da mensagem. Como é importante nós perseverarmos em oração, mas não do jeito que nós oramos, porque a nossa oração, ela é um curto agradecimento e uma pequena intercessão ao próximo. Juntando os dois não dá 2 minutos de nossa oração. A gente começa: pai, me dá isso, pai, me abençoa com aquilo de lá, pai, eu preciso disso aqui, pai, eu preciso daquilo de lá. A gente chega até a pedir o mal, fala assim: pai, os inimigos se levantaram, pai, julga eles, Senhor. Em vez de falar: pai, perdoa eles e me julga, porque se eles se levantaram contra mim, às vezes eu posso ter errado. Mas não, a nossa oração é nesse sentido: pai, eu sou seu servo, pai, eu sou isso, pai, eu sou aquilo. E ainda chegamos a falar nas orações: pai, se o Senhor não me abençoar, eu vou embora, eu saio da sua presença. Aí você começa a imaginar: cadê a sua perseverança? Você está em Jerusalém, mas não está perseverando. Às vezes você está no seu dia a dia, enfrentando as batalhas, mas não está perseverando em oração. Imagina só, se você não orar, com que força você terá para levantar? É importante demais a oração em nossas vidas. Mas se a gente for aprender com os apóstolos, que aguardavam a promessa de do alto serem revestidos de poder, a gente vai começar a ver como é diferente a oração dos apóstolos. Porque nós temos uma oração egoísta, onde pedimos mais para o nosso umbigo do que para o próximo, onde nós vemos mais a nossa necessidade do que o próximo. E Cristo, em todo o seu ministério, nos mostrou: o evangelho é o próximo, servir o próximo, abençoar o próximo, levantar o próximo. E muitas das vezes nós estamos: pai, eu estou necessitado, pai, eu estou necessitado, pai, eu estou necessitado. Alguém aqui já visitou uma cadeia ou já teve uma experiência de evangelizar algum ex-detento? Se vocês conhecerem a batalha espiritual que é, ao ponto de você falar o nome de Jesus, a pessoa cair para o chão afora, não pelo seu poder, mas pelo nome de Jesus, e tudo aquilo que está de mal nele não ter poder e cair. E se você não estiver perseverando em oração, se você não estiver perseverando nos caminhos de Deus, se você não estiver passando pela provação, às vezes a gente pede: ah, Deus, eu não quero ter provação mais, eu não quero passar por essas dificuldades mais. Mas você já percebeu que é a provação que te mantém perto de Deus? Já percebeu que quanto mais provado você é, mais para perto do Pai você está? Pai, eu quero ficar perto de Ti. Porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é o nosso consolo bem presente. Ele é aquele que nos consola, é aquele que nos protege, é aquele que vai na frente das batalhas por nós. Mas muitas das vezes nós pedimos: pai, não me dê provas, pai, não me dê lutas. É assim como um filho que não precisa da proteção do pai.
citando um exemplo, quando nós passamos pela adolescência, muitas vezes o nosso pai está aqui e a gente está aqui. Não, eu não quero ficar perto do Senhor, não. Eu não quero ficar perto do Senhor, não, porque eu tenho vergonha. O Senhor é meu pai, o Senhor é velho. Mas aí na presença de Deus é diferente. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu quero o Senhor. Pai, sem o Senhor eu não consigo nada. Aí a gente começa a entender a oração dos apóstolos, podendo dividir ela em 5 diferentes orações, onde tinham 5 grupos ali orando. Um grupo glorificando e rendendo glória ao Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é digno de glória. Obrigado por nos botar de pé. E outro apontando: Pai, eu quero que o Senhor abra as portas de Jerusalém para me pegar. Eu quero que o Senhor abra as portas da Judéia, de Samaria. Eu quero que o Senhor abra os confins da terra para eu poder evangelizar. E o outro dedo, e o outro grupo: Pai, eu quero a ousadia do Teu Espírito. Eu quero intrepidez, Pai, para me chegar na frente, anunciar a Tua palavra primeiro que o mal se levantar, Pai. Eu quero ser tão cheio, Senhor, que se a pessoa errar 1 segundo, eu quero entrar com a Tua palavra. Se ela tentar me corrigir 1 segundo, eu quero entrar com o Teu testemunho de vida. Se Ele me dá uma brecha, eu quero testemunhar que o Senhor veio na terra, morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado pelo Pai e hoje está na glória me aguardando chegar lá. E o quarto grupo de oração, onde que o quarto grupo estava: Pai, dai-me as ovelhas feridas dessa terra. Pai, dai-me aqueles que estão caídos, Senhor. Pai, traz para mim pessoas que eu possa cuidar. Pai, eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso servir as pessoas. E o último grupo: Pai, que por onde nós passar, nós tenhamos comunhão. Que por onde nós passar, nós tenhamos amor pelo próximo. Que por onde nós passar, nós podemos ser aquilo que o Senhor foi para nós. Canal de bênçãos, esperança, magnitude, amor e bondade. Aí a gente entende que os 5 grupos, mas o principal desses 5 grupos é quando anda na rua, não é simplesmente clamar, é quando encontrar alguém caído. Esses 5 grupos faz assim, ó: vem, meu filho, se levanta, vamos caminhar comigo. Assim como a autoridade de Jesus foi dada quando Ele encontrou todos no caminho e disse: segue-me. Assim como a promessa de Deus foi dada, que eu lhes darei autoridade sobre o mal, sobre curar os enfermos, sobre toda a terra em meu nome. Por onde nós passarmos, nós vermos um caído: levanta, me segue, porque eu estou indo para Jesus, você quer vir? E muitas das vezes a gente clama: Pai, eu quero que o Senhor opere na minha vida de tal maneira que eu vou orar para o morto ressuscitar. Mas você já percebeu que quando a gente clama isso, a gente só quer orar pelo morto que já foi salvo? Já pensou isso? Um irmão nosso da igreja lá, uma bênção, aí o cara foi para Cristo. A gente está assim: Pai, devolve, devolve. Não, meu amigo, ele está num lugar muito melhor que nós. Mas às vezes nós passamos na rua, vemos as pessoas mortas, não em carne, mas mortas porque não viram a salvação. E olha assim, ó, coitado, vai morrer. Mas Pedro e João foram diferentes. Com as orações, eles oraram para aquele coxo cair e bateu: olha para mim, e disse: eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada a lhe oferecer. Minha prata e meu ouro não fazem falta nenhuma na sua vida, mas o que eu tenho, que é a presença de Deus, a magnitude do Espírito Santo, o poder e a glória, eu te dou. Estendeu a mão e disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Porque se nós não andarmos cheios, se nós não mantermos oração, se nós não buscarmos para sermos cheios, como nós podemos operar aquilo que tanto queremos? Como nós podemos cumprir as promessas de Deus na nossa vida? Como, se nós não buscarmos ser cheios a cada dia, orando pelo próximo e esquecendo um pouco nossos umbigos, como a igreja de Deus vai crescer nessa terra? Na palavra fala: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Já pensou e parou para pensar: Pai, e se eu clamar pelo reino, e eu estou buscando o reino, então tudo que eu precisar, eu não preciso nem clamar, que o Senhor vai me dar. Então eu tenho que mudar minha oração: Deus, que através da minha vida venham pessoas para o teu reino. Deus, através da minha vida, venham pessoas a ser rendidas e arrependidas dos seus maus caminhos para o Senhor. Que através da minha vida, as pessoas olhem e falem: aquele de lá é diferente. O brilho no rosto dele não se compara a nenhum brilho aqui da terra. O brilho que brilha naquele rosto é o brilho do Senhor que está nos céus. No seu rosto vai começar a brilhar uma glória tão grande, que as pessoas vão falar de longe:
Meu Deus, eu tenho que ouvir aquele cara, eu tenho que ouvir aquela moça, eu tenho que ouvir aquele jovem. Aí quando as pessoas chegam perto de você, da sua boca só saem palavras de vida eterna, porque sua comunhão com o céu está tão grande que você não consegue falar outra coisa, você só consegue falar das maravilhas de Deus, a qual Ele tem operado antigamente e hoje e operará até a todo sempre. É isso que precisamos. E se a gente for em Atos 2:4, o vento impetuoso, a qual nós gostamos dessa parte do Pentecostes, a qual o vento soprou e todos eles foram cheios, nós vemos o resultado da perseverança. Deus tinha uma promessa que do alto eles revestiam de poder, e sim, do alto eles foram revestidos de poder. O Senhor veio, os encheu com teu espírito e os capacitou para a sua obra. Porque sim, nós caminhamos com Cristo, lemos a palavra, fazemos a boa obra, mas se a gente não estiver cheio, transbordando do Espírito Santo, pouca coisa vai ser feita, poucas coisas serão mudadas, porque quando eu ando vazio de Deus, só sai da minha boca palavras minhas, pensamentos meus, mas quando eu estou cheio do Pai, quando eu estou cheio do Pai não tem jeito. Quando eu falo, o arrependimento vem. Quando eu falo, as pessoas querem mudar, porque eu estou cheio do Pai, e o Pai usa aqueles que estão cheios com graça. Tem prazer em usar os teus filhos que andam cheios. Contemplei uma história no livro esses dias, a qual um evangelista, que não é citado o nome, ele pregou durante 20 dias numa cidade e não gerou uma alma convertida. Quantas vezes nós temos o nosso ministério, não falando só dos pregadores, dos louvoristas, mas nós mesmos. Quantas vezes que da nossa boca não sai nenhuma palavra que leve a outro ao arrependimento? Quantas vezes de nossas bocas não sai aquilo que as pessoas precisam ouvir para confrontá-las? E aquele homem durante 20 dias pregando a palavra, e nenhuma vida se converteu. O coração daquele homem começou a agonizar, porque ele começou a clamar: Deus, tem alguma coisa errada, eu estou errando. Não porque de fato ele era um mau pregador, não porque ele era um ótimo instrutor de Bíblia, mas não tinha oratória e nem um desenvolvimento melhor no discernimento da palavra para a pregação, mas porque nele faltava ser cheio do Espírito. E ele orou a noite inteira. Ele estava hospedado na casa de um pastor, no relato, ele orou a noite inteira. E o pastor foi oferecer água a ele, comida, e viu ele debruçado orando. O pastor acordou, ele não estava lá mais. O pastor foi na igreja a qual ele presidia. Estava lá o jovem evangelista, caído de bruços no púlpito. E nisso, tinha ido um repórter para entrevistá-lo. E quando o repórter chegou lá, encontrou ele debruçado no púlpito, suando, chorando, porque ele tinha batalhado tão fortemente à noite para que aquela cidade tivesse vidas rendidas, para que aquela cidade tivesse vidas convertidas ao Evangelho, que quando ele chegou ele disse: irmão, ore comigo. E a oração daquele cara é relatada no livro, foi uma simples e objetiva: Pai, se o Senhor não me der almas aqui na terra, que o Senhor me leve, porque não faz sentido a minha vida aqui. E naquela noite, onde ninguém viu o preço a qual aquele homem tinha pago, onde ninguém viu aquilo que o homem intercedeu durante a noite inteira, onde ninguém viu aquilo que o homem perseverou em oração para que a promessa evangelística dele fosse cumprida, porque querendo ou não, ele era um evangelista. E qual que é o princípio do evangelista? Ganhar almas para Deus, evangelizar, pregar o evangelho. Mas a maior frustração do evangelista é não ganhar almas. A maior frustração do evangelista é falar e nada mudar. E naquela noite, o resultado da perseverança daquele evangelista fez efeito. Quando ele começou a ministrar a palavra, a igreja foi tomada pelo poder de Deus. A igreja foi tomada por tudo aquilo que ele pagou o preço. E ali o homem relatou uma grande pesca de almas. É isso que o nosso ministério tem que fazer. Nosso ministério tem que perseverar primeiramente aonde está sendo a maior prova, porque é onde é a sua maior prova que Deus vai te dar a sua maior vitória. A gente tem que orar, esquecer um pouco do nosso umbigo, orar pelo próximo, orar por aqueles que precisam,
porque você tem comida na mesa, tem teto sobre a cabeça, tem uma cama para deitar, tem um chinelo para calçar, tem uma roupa para vestir. E o melhor, você tem a presença de Deus em sua vida. E aquelas pessoas que não têm Deus na vida delas, já é o suficiente para não ter nada, mas mesmo assim, para sofrer mais um pouco, elas não têm teto para dormir, é para cobrir a cabeça durante a chuva, não tem uma cama confortável como as nossas, para esquentar, para deitar e descansar o corpo, não tem uma coberta, muitas das vezes no frio, e anda descalço pela rua e passa fome. Do que vale ter isso tudo e não ganhar uma alma para Jesus? Do que vale termos uma grande eloquência, se na nossa eloquência nada surte efeito? E vimos que quando nós perseveramos em oração, as coisas acontecem. Quando nós perseveramos em oração, nós somos cheios do Espírito de Deus. E quando nós somos cheios do Espírito de Deus, nós conseguimos fazer a promessa se cumprir. Nós conseguimos chegar no objetivo a qual Deus tem para nós.